Eu iniciei aqui a gravação. Nós vamos hoje retomar a leitura do documento 145, os 4 dias memoráveis em Cafarnaum. Nós vamos, daqui a pouco, iniciar pelo tópico 3, a cura ao entardecer. Esse é um tópico bastante longo, são quase 3 páginas aqui, e aí eu vou pedir para que vocês, à medida que a gente vai lendo ali 2 ou 3 parágrafos, e algum dos senhores queira discutir alguma coisa, queira voltar, queira fazer algum tipo de comentário, queira algum tipo de explicação, nós possamos, de algum modo, oferecer isso, por favor, intervenham para que a gente dê uma segurada aqui e possa retomar a discussão, né? Eu vou, como de costume aqui na sala, nós vamos pedir para que haja aquele minutinho de silêncio. À medida que algum dos senhores se sinta à vontade, por favor, a sala está aberta, e o espaço está aberto, e qualquer um que queira possa fazer uma oração, possa fazer algum tipo de pedido, possa trazer uma palavra, qualquer coisa. Agradecendo ao Pai por esse momento, pela presença de todos vocês aqui. Eu peço para que Ele amplie a nossa capacidade de discernimento, que Ele se faça presente, que Ele esteja conosco, que o Espírito da Verdade se manifeste, e que nós tenhamos aqui um momento de conquista, um momento de aprendizado, um momento de crescimento. Bom, vamos fazer do seguinte modo, então, à medida que essas pessoas que entraram há pouco tempo queiram depois aí, ou participar da leitura, ou participar de algum tipo de comentário, fica aberto, e daí nessa oportunidade, à medida que a pessoa venha para fazer algum tipo de comentário, a pessoa já aproveita e já traz também um pouco dela, como chegou aqui, como chegou à sala, quanto ela conhece do livro, né, ou como é que está sendo essa experiência, à medida que a pessoa esteja à vontade, se sinta à vontade para falar um minutinho sobre ela, né? Eu vou compartilhar, então, com vocês aqui a minha tela. Eu vou pedir para que vocês me digam se vocês estão vendo a tela com o texto da cura ao entardecer. Estamos vendo. Ok. Bom, chegou aquela parte em que, na verdade, nós temos aqui que pedir para que os senhores façam fila. Façam fila para nos ajudar com a leitura. Nós temos algum voluntário? Eu posso começar, Milton? Por favor, obrigado. Antes de começar, eu só expressaria a minha alegria em estar aqui novamente com vocês e poder participar na leitura desse documento maravilhoso. É um dos textos que mais me enternece, mais me emociona. Eu já chorei rios de lágrimas, de felicidade, de alegria e prazer de ler, né, a respeito da cura ao entardecer. Mas vamos lá. No momento em que Jesus e seus apóstolos estavam prontos para tomar a sua refeição da noite, perto do final desse dia de sábado, cheio de acontecimentos, toda Cafarnaum e os seus arredores estavam inquietos por causa desses supostos milagres de cura. E todos que estavam doentes ou afligidos começaram seus preparativos para ir a Jesus ou para serem carregados até ele pelos seus amigos. Então, logo o sol se pôs. De acordo com o ensinamento judeu, não era permitido sequer ir em busca da saúde durante as horas sagradas de sábado. E, portanto, tão logo o sol escondeu-se no horizonte, dezenas de crianças, mulheres e homens afligidos começaram a tomar o caminho da casa de Zebedeu, em Betsaida. Um homem partiu com sua filha paralisada, tão logo o sol se escondeu por trás das casas da vizinhança. Os acontecimentos de todo o dia haviam preparado o quadro para essa cena extraordinária ao entardecer. Até mesmo o texto que Jesus havia usado para o seu sermão dessa tarde deixava a entender que a doença devia ser banida, e ele havia falado com uma força e com uma autoridade totalmente sem precedentes. A sua mensagem era irresistível, sem fazer nenhum apelo ao poder humano. Ele falou diretamente às consciências e às almas dos homens. Embora Jesus não tenha recorrido à lógica, nem às minúcias legais, nem a explicações engenhosas, ele fez um apelo poderoso, direto, claro e pessoal aos corações dos seus ouvintes. Continue, Milton.
Só um minuto. Ok. Eu queria ver com vocês, há muita informação, é um texto muito, muito profundo, é um texto bonito, anunciando que tudo convergia, tudo levava a crer que seria um sábado especial. Eu acredito que a gente possa prosseguir um pouco mais, e daí a gente dá uma parada. Eu acredito que a gente possa prosseguir. Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Então vamos prosseguir em mais alguns parágrafos aqui, por favor, Fernando. E daí a gente para na sequência para discutir um pouco mais. Ok. Então, aquele Shabat, ou Sabat, né, foi um grande dia na vida terrena de Jesus. Sim, e na vida de um universo. Para todos os fins e propósitos no universo local, a pequena cidade judia de Cafarnaum foi a capital de Nébado. O punhado de judeus na sinagoga de Cafarnaum não foi o único grupo a ouvir aquela declaração memorável de fechamento do sermão de Jesus. O ódio é a sombra do medo, a vingança é a máscara da covardia. Também os seus ouvintes não poderiam esquecer as suas palavras abençoadas declarando: o homem é filho de Deus, não um filho do diabo. Logo após o pôr do sol, enquanto Jesus e os apóstolos ainda ensinam, eu perdi aqui. Desculpe. Onde é que eu parei? Logo após o pôr do sol. Ah, tá. Logo após o pôr do sol, enquanto Jesus e os seus apóstolos ainda estavam na mesa de jantar, a esposa de Pedro ouviu vozes no jardim da frente e, chegando até a porta, viu um grande número de doentes reunindo-se e viu que a estrada de Cafarnaum estava lotada por aqueles que vinham em busca da cura pelas mãos de Jesus. Ao deparar com essa visão, ela foi imediatamente informar ao seu marido e este contou a Jesus. Quando o mestre saiu da porta de entrada da casa de Zebedeu, os seus olhos depararam-se com um grande número de seres humanos enfermos e afligidos. E seu olhar, pasmo, pôde ver quase 1.000 seres humanos doentes e sofredores. Esse era por baixo o número, era por baixo o número de pessoas reunidas diante dele. Nem todos os presentes eram afligidos. Alguns haviam vindo para ajudar os seres amados nesse esforço de assegurar a cura. Ver aqueles mortais afligidos, homens, mulheres e crianças sofrendo em grande parte em consequência de erros e transgressões de seus filhos, os quais confiaram a administração do universo, tocou imediatamente o coração humano de Jesus e desafiou a sua misericórdia divina de Filho Criador benevolente. Jesus, no entanto, bem sabia que ele nunca poderia criar um movimento espiritual duradouro apoiando-se na fundação de prodígios puramente materiais. A sua política havia sido de abster-se de exibir as suas prerrogativas de criador. Desde Caná, nada de sobrenatural ou de miraculoso acompanharam seus ensinamentos, mas essa multidão aflita tocou o seu coração compassivo e apelou poderosamente para o seu afeto cheio de compreensão. Uma voz. Opa, Só um minuto, por favor, sim, Fernando. Obrigado. sim, Nós lemos bastante aqui, esse trecho aqui, como o Hélio costuma dizer, ele tem muita informação e me chamou a atenção muito dos trechos lá lidos por Jesus na sinagoga na parte da tarde, em que ele afirmava que o homem
é filho de Deus, né, e não filho do diabo. Então, foi uma mensagem trazida não apenas para quem o ouvia naquela tarde, mas foi uma mensagem apregoada a todo o universo de Nébadon. Então, como o livro diz, houve toda uma situação, toda uma circunstância que acabou convergindo, então, para que nós tivéssemos esse milagre que a gente vai ler em seguida. Eu queria ver com vocês aí, se alguém tem algum tipo de comentário, alguém tem alguma coisa para trazer a respeito dessa parte do documento aí em que a gente está observando que Jesus, ele não premeditou, mas houve várias circunstâncias que acabaram tocando o coração do mestre criador e o desfecho acaba sendo quase que inevitável. Aélio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Aélio. Boa noite a todos. Que sala bonita, aqui só tem gente bonita, eu fico impressionado. Bom, vamos para o texto. O Milton chamou a atenção o parágrafo 4, que eu acho que é relevante nessa leitura, o parágrafo 4, porque é bom contextualizar. O homem é filho de Deus, não um filho do diabo. Trazendo para os nossos dias, quem se imagina filho do diabo? Conhecendo ou não algum texto sagrado, a Bíblia, ou mesmo o livro de Urantes. Quem de nós se acha filho do diabo? Qual a circunstância dessa frase ter surtido algum efeito? Podia significar o que significa para a gente, mas o que esse cara está falando? Eu nunca achei que fosse filho do diabo. Ele está falando o quê? De certo, ele errou o público-alvo. Não sou eu, porque eu nunca me achei filho do diabo. Então, na verdade, eu estou colocando em termos de provocação. Naquela época, o ensinamento nas sinagogas era que o homem nascia pecador, como herdeiro da raça humana que foi começada por Adão e Eva, ou seja, no primeiro suspiro a criança já era pecadora. Esse é o primeiro ponto. A rebelião de Lúcifer, como era ensinado naqueles dias, dizia que houve rebelião no céu, Gabriel prevaleceu e expulsou Satanás e toda aquela corte de anjos para a terra. Ou seja, a terra era domínio do mal. Então, esse ponto, o homem é filho de Deus, não filho do diabo, impactou, na minha opinião, bastante para aquele público, para que estava ouvindo. Esse é um ponto. Eu não vou insistir muito em cada um que pense o que representa para si. Outro ponto do texto que foi lido, e foram 7 versos, 7 parágrafos, é com relação à expectativa da população. Está muito claro quando diz assim: desde Caná, nada de sobrenatural, de miraculoso acompanharam os seus ensinamentos. Aí a pergunta, até porque para nós já foi lido em textos anteriores: o que aconteceu em Caná? Eu mesmo vou responder. Houve a conversão da água em vinho. Foi o primeiro milagre atribuído a Jesus, ainda que nós saibamos a história toda. Mas a população tinha essa referência de que ele era poderoso. Aí a grande pergunta, e é provocativa, na verdade: converter água em vinho não tem nada a ver com cura. Qual é a conexão entre converter água em vinho e ser um médico, ser um cara que curava, se não houve nada de extraordinário? Por que aquelas pessoas foram atrás de Jesus em Cafarnaum? Elas foram querer converter a água deles em vinho para ter um lote de bebida em casa? Não, eles foram atrás de cura. Então, o texto é omisso. Mas como é que aquela multidão, e era uma multidão, foi atrás de cura se efetivamente o milagre de Caná não tinha nada a ver com cura? Mas aí é basicamente uma provocação para chamar atenção para o texto que foi lido até agora. As pessoas foram atrás de cura. Mas tem um outro ponto. Qual é o outro ponto? Jesus tinha estado antes na sinagoga e ele foi convidado a abrir os pergaminhos. E aqui fala, impressionou já na sinagoga, porque ele estava numa atividade pós-sinagoga. Então, ele já tinha impressionado um público. Eu posso imaginar que talvez esse público tenha ido atrás dele pelo que ele falou na sinagoga. Encerro a minha participação. Obrigado. Obrigado, Hélio. Muito bem, muito bem. Como sempre,
Você é muito... sempre colaborando demais aqui com as tuas colocações e provocações. Alguém quer crescer alguma coisa ou procurar responder alguma das questões que foram suscitadas aqui pelo Aélio, pelas provocações do Aélio? Provocações entre termos, né? Nós conhecemos o Aélio, é um Eu vou profundo responder conhecedor. ao Hélio. Por favor, Lilian. Vou me arriscar, né? Tá. Então, assim, Hélio, ó, essa questão primeiro, do milagre, por que que eles vieram? Porque na semana passada, até eu estava vendo aqui anteriormente, ele tinha curado a sogra de Pedro. Então, daí isso tinha se espalhado ali, imagine, né? Ele tinha feito ali uma cura, que não foi um milagre, mas eles atribuíram tudo que eles não entendiam a milagre, até a gente comentou alguma coisa a respeito. Daí depois, a outra questão lá que Jesus falou, nós somos filhos de Deus, não filhos do diabo, né? E por que que isso foi colocado no livro, afinal? E porque você mesmo falou, né? Os judeus acreditavam que, não sei se acreditam ainda, mas que nós nascemos em pecado. E nós também acreditamos, os cristãos também acreditam que nós nascemos em pecado, tanto que tem que batizar, não sei o que, aquela história. Então, ainda há essa crença de que se nasce no pecado. Mas se é só falar para a pessoa, gente, nós somos filhos de Deus ou filhos, né? Nós somos filhos de Deus. Como que nós podemos nascer em pecado? Então, eu acho que é isso que Jesus está falando aqui, né? O homem é filho de Deus, então ele não pode nascer em pecado. Ele não é filho do diabo, né? Então, eu acho que aqui ele está apelando para a lógica tanto daquele povo quanto a nossa lógica aqui. Quem olha isso, diz, vai questionar, mas como é então que nós não podemos nascer em pecado? Não é possível, né? E a outra questão que o Aurélio colocou foi essa da cura, foi essa E a qual foi a outra mesmo? Eu acho que ele quis fazer um paralelo, mas ele não viu sentido, na verdade, em lembrar que o milagre anterior realizado foi o de Caná, onde não houve Ah, cura, tá, mas houve a não, porque... multiplicação, houve a conversão. Então foi só essas duas, né? Então, porque eles já não estavam mais com o de Caná, né? Ele falou assim que nenhum milagre mais tinha acontecido desde Caná, nenhum milagre para os reveladores, né? Que não foi também milagre, né? Mas ele já tinha feito esse da cura de Pedro, então também tinha essa. Mas o de Caná foi mais famoso. Isso você faz uma... Se ele pode transformar água em vinho, por que que não pode curar também? Ele pode fazer, ele é uma pessoa milagrosa, então ele pode fazer cura, certamente pode. Ele já tinha feito com a sogra de Pedro. Então eu acredito que é por aí o negócio. Quer dizer, se a pessoa faz milagres, vai fazer milagre também de cura, que são os milagres mais assim, né, mais corriqueiros, vamos dizer assim, dessas pessoas que se dizem milagrosas. Muito bom, obrigado, Isabela, vou Lilian. passar para a Isabela. Isabela. Boa noite, Isabela. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de responder o irmão Aélio, nem pensar. Tem que ter muita coragem, viu, Lilian? Eu gostaria de destacar aqui no texto que Jesus, ele tomou a refeição dele e nos seus arredores estava tudo inquieto por causa dos acontecimentos de milagres de cura, ou supostos milagres de cura que estava acontecendo, né? Então, e Jesus, assim, da onde eu estou e que eu consigo perceber, mesmo ele calado, você sente a mensagem dele, o seu corpo sente, a sua mente sente a mensagem. E aqui, quando ele estava aqui,
ele, aqui mesmo no texto, fala que era uma sede, digamos assim, provisória de Nébado. Então, outros seres também ouviam e sentiam o que estava acontecendo aqui. E aqui no texto fala assim, de acordo com o ensinamento judeu, não era permitido sequer ir em busca da saúde durante as horas sagradas do sábado. E mesmo assim, eles foram atrás de Jesus. E Jesus, ele passava a mensagem, ele fala assim, sem fazer nenhum apelo ao poder humano, ele falou diretamente às consciências e às almas dos homens. Ele não falou pela boca, ou se ele falou de uma forma ilógica, de uma forma minuciosa, simbólica, para que as consciências e as almas entendessem o que ele estava falando. Ele não usou a lógica. E aí ele fala assim, que naquele dia, para todos os fins e propósitos no universo local, a pequena cidade judia de Cafarnaum foi a capital de Nébado. E um punhado de judeus na sinagoga de Cafarnaum não foi o único grupo a ouvir aquela declaração memorável de fechamento do sermão de Jesus, que ele disse: o ódio é a sombra do medo. Se eu não entendo que a sombra é aquilo que não está na minha consciência, eu não entendo, eu não compreendo. A vingança é a máscara da covardia. E também os seus ouvintes não poderiam esquecer suas palavras abençoadas, declarando: o homem é filho de Deus, não é filho do diabo. Concordo com a Lília, que ele estava falando na linguagem da cultura local. Mas como ele estava falando em várias dimensões, eu ainda não entendi o que ele quer dizer. O homem é filho de Deus, não é filho do diabo. Porque eu entendo que o universo é uma totalidade. Ele não é nem bom e nem ruim. Ele não é nem de Deus nem do diabo. Ele é. Então, eu ainda não entendi o que ele quis dizer, mas a hora vai chegar para o meu entendimento. Então, eu queria destacar isso. E quanto a ele ter feito milagres, eu também entendi isso. Quando eu já li esse texto algumas vezes, o foco dele não era o milagre, não era a matéria, não era desfocar as pessoas para olhar para aquilo e olhar para a pessoa, homem, mas era para que as pessoas vissem, tomassem consciência, viajassem para dentro de si e tomassem consciência de si, de Deus dentro de si. E eu percebo assim, na minha pequenez, que o trabalho dele foi todo esse, de permitir que as pessoas tomassem consciência. Tanto que, às vezes, ele ficava perto das pessoas e, do nada, a mente das pessoas explodia. Elas conseguiam entender coisas, sentir coisas, perceber coisas. Claro que não eram todos, que, às vezes, ele passava por uns e falava: mas, mestre, você não vai falar com aquele ali? Não, ele não entende. Deixa ele. Então, eu gostaria de destacar isso nesse texto que eu achei muito interessante. Obrigada. Obrigado, Isabel. Obrigado, Isabel. Gratidão, Isabel. Seu Moacir. Então, pessoal, eu penso o seguinte, e eu não sei por que a gente já discutiu isso, sobre o milagre e a cura. Vejam bem, Jesus nunca fez milagre, ele fez cura, como, por exemplo, do cego. Então, isso eu acho que foi uma cura. Agora, vejam bem, milagre do vinho, milagre do pão, milagre do peixe, eu não vejo razão nenhuma de demonstrar isso, demonstrar onde tem peixe, como fazer o pão, o milagre do pão, entendeu? Eu não vejo isso, eu não vejo fazer sentido isso. Isso talvez tenha uma outra conotação. Agora,
a cura do cego, principalmente, é um processo químico, sei lá eu, de que forma, nós poderíamos até, mais ou menos, dizer que é uma cura, aliás, que é um milagre, né? Mas, na verdade, foi uma cura. Então, entre cura e milagre, eu vejo uma controvérsia muito grande. Então, eu acho que Jesus nunca fez milagre. Ele curou. Seria isso. Obrigado, senhor Macedo. Aélio, Eu não vou contraditar, eu vou apenas complementar os comentários da Isabela e da Lilian, que são muito pertinentes. Eu agradeço. E, a rigor, o comentário das duas, por assim dizer, está no verso 1 desse capítulo 3, em que fala ali toda a Cafarnaum e os seus arredores estavam inquietos por causa desses supostos milagres de cura. Então, na perspectiva do revelador e provavelmente na perspectiva daquela gente, Jesus era um curandeiro, era um homem que veio para proporcionar saúde e curas. Então, o texto aqui no verso 1, ainda que lá mais para frente, antes do verso 7, fale que não houve nada de extraordinário, mas para aquele povo e para os reveladores, houve sim. Não está aqui no texto, mas a gente pode imaginar isso. Esse é o ponto que eu queria destacar. Mas tem um outro ponto, dentro do mesmo texto, que diz o seguinte, que o sabá era respeitado de tal sorte, o povo levava tão a sério o sabá, que não fazia rigorosamente nada no sabá. Aí a pergunta, se eles eram assim, tão disciplinados e tão temerosos de não violar o sabá, o que eles estavam fazendo na casa lá de Cafarnaum, onde Jesus estava hospedado? Mas o próprio texto afirma claramente o que aconteceu. Vale dizer que o dia para o judeu não é da 0 hora até as 24 horas. O dia era de uma tarde para outra tarde. Terminava no pôr do sol. Ou seja, o pessoal passou o sabá inteirinho, respeitando a tradição, e só depois do pôr do sol, que para eles já não era mais sábado, é que eles foram atrás de cura. Então, é apenas para dar uma ênfase de compreensão, de entendimento. Não estou contrariando ninguém, até agradeço as contribuições que me favoreceram bastante. Grato. obrigado, Aélio. Yara, bom vê-la aqui. Boa noite, pessoal. Eu também depois. Ouvindo vocês, eu estou aqui sentindo assim que Jesus, ele apresentava o Pai para todos nós. Ele conhecia o Pai. Ele é filho do Pai. Um filho sabe quem é o seu pai. Então, é mais do que fácil a gente compreender aqui que eu não posso dizer que eu sou filha de João se eu, sendo filha do meu pai, sei que eu sou filha de Pedro. Então, é mais um sentido assim, nós somos filhos de Deus e ele nos apresenta o Pai. Então, ele não está apresentando o diabo, ele está apresentando o Pai, que é Deus. É mais no sentido assim de tornar, de trazer essa clareza, né, de compreensão. E como a Hélio disse, né, quando ele indaga, o que é que as pessoas queriam, o que levava as pessoas a irem formando multidão para estar onde Jesus estava? Eu também compreendo que eles iam atrás de Jesus porque eles ouviam coisas ditas por Jesus e essas coisas ouvidas afetavam-os. E na resposta desse afetamento, eles iam atrás, provavelmente para saberem mais, por curiosidade, por buscarem ajuda, cura, né? Eu acho que a palavra cura ela é bem própria desse caminho que a gente está compreendendo melhor. E o que me chama atenção no texto é isso, é que existia um mover
das pessoas, algo se movia delas que chegava a Jesus e o afetava, de tal forma que a forma dele afetar de volta o povo era o seu afeto com sua compreensão. Então, eu achei isso muito forte, fez muito sentido para mim. Bom, obrigado. Obrigado, Yara. Milton, já Pois tem não, mais... Fernando? Vou trazer também uma provocação aqui. Pois não. O Evangelho, na Bíblia, né, em Evangelho de João, capítulo 8, 44, diz lá: Vós sois filho do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Agora o livro de Urântia, Jesus dizendo, né? Vocês são filhos de Deus, não do diabo, né? Tem essa referência de Jesus chamando lá os seus inimigos de filhos do diabo, em deferência ao que está escrito no livro de Urântia. É uma provocação. Tem algum... Eu li 2 vezes o livro de Urântia, não lembro ainda de ter sido revelado esse texto no livro de Urântia, Jesus dizendo que vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer vossos desejos. Eu não lembro se no livro de Urântia tenha essa referência do Evangelho de João lá da Bíblia. É só uma provocação. Obrigado, Fernando. Bom, eu vou voltar a compartilhar, então, com vocês aqui o documento 145. Eu vou pedir... Fernando, eu vou pedir para que você, por favor, retome a leitura para nós. Nós paramos aqui, Uma Voz no Jardim. Pode ser? Pode, Milton, pode sim. Por favor. Opa, vai ser um prazer. Okay. Uma voz no jardim da frente disse: Mestre, exclama a palavra, restaura a nossa saúde, cura as nossas doenças e salva as nossas almas. Mal essas palavras haviam sido ditas e uma vasta comitiva de serafins, de controladores físicos, de portadores da vida e de intermediários que sempre acompanhou este Criador encarnado de um universo, se fez pronta para atuar com poder criativo após o seu soberano desse o sinal. Esse foi um dos momentos na carreira terrena de Jesus em que a sabedoria divina e a compaixão humana estiveram tão entrelaçados ao pensamento do Filho do Homem que ele buscou refúgio apelando para a vontade de seu Pai. Quando Pedro implorou ao Mestre que desse ouvidos aos pedidos de ajuda, Jesus, vendo de cima a multidão afligida, respondeu: Eu vim ao mundo para revelar o Pai e estabelecer o seu reino. Com esse propósito, eu vivi a minha vida até este momento. Portanto, se for a vontade dele que me enviou, e se não for incompatível com a minha dedicação à proclamação da Boa Nova do Reino do Céu, eu desejaria ver os meus filhos curados. Mas as outras palavras de Jesus perderam-se no tumulto. Jesus havia passado a responsabilidade da decisão dessa cura para o comando de seu Pai. Evidentemente que a vontade do Pai não colocou nenhuma objeção, pois mal haviam sido pronunciadas as palavras do Mestre, o conjunto das personalidades celestes que servia sob o comando do ajustador personalizado de Jesus estava já poderosamente mobilizado. A vasta comitiva desceu em meio à multidão variada de mortais aflitos, e em poucos instantes, 683 homens, mulheres e crianças foram curados, ficaram perfeitamente sadios de todas as suas doenças físicas e de outras desordens materiais. Essa cena nunca foi testemunhada na Terra, antes desse dia e depois tão pouco. E para aqueles de nós que estavam presentes,
contemplando essa onda criativa de cura, foi de fato um espetáculo emocionante. Gente, quando eu leio isso, eu fico arrepiado. Puxa vida! Bacana. Obrigado, viu, por ter deixado eu ler. Viu, Milton? Meu Deus. Deixa eu dar uma paradinha aqui, então. Né? Novamente, aqui nós lemos três parágrafos, mas tem muita informação aqui, né? Porque a gente observa que o tempo todo Jesus ele se submetia à vontade e ao desejo do Pai. E na verdade, novamente, dessa vez, ele apelou para a vontade do Pai. Outra coisa que me chamou a atenção aqui Jesus, novamente, no início do terceiro parágrafo, Jesus havia passado a responsabilidade da decisão dessa cura para o comando do seu Pai, novamente. Ele se submetia à vontade e ao desejo do Pai. Ele não permitia que, na verdade, aquilo fosse o desejo dele cumprido, mas ele queria, na verdade, se submeter à vontade de Deus. Nós vamos ver na sequência que, de todos que assistiram esse espetáculo milagroso ou de cura, né? Talvez Jesus tenha sido aquele que mais estivesse surpreso por conta do resultado. E isso me chama a atenção, porque não por ser Jesus, mas muitas vezes, porque a pergunta que às vezes me toca é: Jesus tinha dúvida que o Pai atenderia a sua vontade, que aquele desejo sincero do coração dele também pudesse ser o desejo de Deus, e por conta disso aquela vontade pudesse ser expressada ali. Então, me chama a atenção o porquê dessa surpresa de Jesus, né? Que mais que me chamou a atenção aqui? Eu compartilho com os senhores aí dessa minha surpresa e tudo mais, e eu queria ver se algum dos senhores tem mais alguma coisa a ser destacada desses 3 últimos parágrafos que nós lemos aqui, em que Jesus, de forma expressa e decisiva, submete a vontade dele, de cura desses filhos, ao desejo do Pai e à vontade do Pai. Então, o texto que foi lido, que me chamou mais a atenção, é justamente o último parágrafo, 15. Se você, Milton, puder colocar na tela, eu agradeço. Ok. Jesus havia passado isso? É o 15, 3.15. Nós não lemos o 3.15 ainda. Ah, então estou muito na frente. Então, eu não faço comentário nenhum. Obrigado. Nós estamos no 10 aqui por hora ainda. Ok, obrigado. Eu quero fazer só um comentáriozinho, eu acho que com relação também ao que Yara falou, sabe, Yara, que você falou, né, que Jesus que falava, e tá aqui no texto, também me chamou a atenção, porque Jesus, ele tinha falado algo sobre a cura, e o que ele falava, aqui o texto fala que era irresistível para as pessoas. Então, as pessoas, você imagine Jesus falando que nós deveríamos ter saúde, né, naquilo que, deixa eu ver se eu acho aqui, a palavra é irresistível. Então, as pessoas, elas ficaram ansiosas por ter saúde, né, elas queriam ter aquela saúde, porque Jesus disse, né, como nós somos filhos de Deus, nós devemos ansiar por ter saúde. Peraí. Eu não lembro, não acho aqui. Mas eu achei bem... É por isso também que esse desejo de cura surgiu neles, né? E como Jesus falou com toda a autoridade,
certamente eles disseram, não, ele vai poder nos curar. E a fé deles foi tão grande que realmente aconteceu a cura dessas 683 pessoas, mas Jesus se colocou totalmente nas mãos de Deus, né? Não foi ele. Quer dizer, se for a vontade de Deus. E é assim que nós devemos. Às vezes a gente fica pensando, não, eu não vou pedir. Não, a gente tem que pedir a Jesus quando a gente tem alguma coisa. Vamos pedir, né? E se for a vontade de Deus, que venha essa cura. Mas o desejo está ali, o nosso desejo, né? De ser curado. Porque isso é importante também, que a gente queira a saúde, a gente queira ter saúde, que comande até as nossas células. Esses dias eu aprendi que a gente tem que comandar as nossas células, ó. Vamos se ajeitar aí direitinho, porque alguma coisa está errada, né? Então, assim, focalizar mesmo o desejo daquela cura. É isso aí. Obrigada. Obrigado, Lilian. Isabela, Muito bom. Com a fala da Lilian, eu gostaria de destacar que ele fala assim, desde Caná, nada de sobrenatural ou miraculoso acompanhara os seus ensinamentos, mas essa multidão aflita tocou seu coração compassivo e apelou poderosamente para os seus afetos cheios de compreensão. Então, aquela multidão, elas sentiam, elas precisavam, eles tinham, assim, na minha imaginação, né? Eles tinham noção do que eles precisavam ser curados. Até onde a ciência vem, ela diz que a doença é um conflito interno em nós. Tipo, eu vou ser bem assim, uma coisa bem simples. Não, eu sou chata, por exemplo. E a outra parte, não, você é boa. Não, eu sou chata. Não, você é boa. Ou senão, eu não sou chata, eu sou só boa, boa, boa. E aí eu começo a expressar a chatice que eu não quero incluir em mim, no meu corpo. Então, a doença é quando nós estamos numa polaridade. Eu acho que eu sou desse jeito e pronto, aquela outra parte eu não consigo acolher dentro de mim. Então, eu percebo que as pessoas, elas sentiam, elas tinham noção do que elas precisavam. E aquela história. Mas na terapia, né? O terapeuta tem o cliente que ele merece, porque o cliente sempre traz uma história, uma vertente da história dele. É impressionante. Então, aquelas pessoas que estavam ali perto de Jesus, certamente elas tinham alguma coisa, ou parecia que tinha alguma coisa com a história de Jesus. E realmente, o amor de Jesus, daqui, eu sinto o amor de Jesus como a Lília e a Yara colocou, eu acho que o irmão Hélio também. Então, assim, o amor dele, quer dizer, escrito aqui por os seres secundários, nesse livro que a gente está lendo, nós conseguimos sentir o amor dele. O tanto, imagine no presencial, naquele instante, ele falando, e o tom da voz dele, você sabe quando a pessoa tem autoridade e quando não tem. Não adianta você gritar, espernear, você sente no corpo, você sente dentro de você. Então, ele falava sobre isso. E ele fala assim, aí uma voz no jardim da frente diz, mestre, exclama a palavra, restaura a nossa saúde, cura as nossas doenças e salva as nossas almas. Então, as doenças são esses conflitos que nós temos internamente, isso a ciência já tem várias pesquisas, né? A psicossomática traz muito isso para nós. E ele, o amor dele, e o amor das pessoas, eu acho que as pessoas tinham amor por si e por ele, e o amor dele, na hora que ele pensou, a coisa aconteceu. E ele era um ser
ele é um ser tão abençoado, e ele dentro de uma caixinha, imagine um ser enorme daquele, dentro de uma caixinha de fósforo, que ele tinha que vigiar o pensamento dele, o coração dele, porque dependendo do que ele sentia, ele concretizava, ele concretizava. Então, a luta dele com ele mesmo e dessas pessoas buscando essa cura, né, por meio dele, sendo que elas poderiam fazer essa cura com elas mesmas. É o que a Lília falou, por meio do pensamento, nós podemos nos curar. Tanto que a medicina turca, ela fala assim, olha, a senhora está com esse diagnóstico, mas eu vou precisar de uma coisa da senhora, que a senhora pense positivamente, pense que a senhora vai atingir o objetivo, porque se eu vou gastar energia para achar que eu não vou atingir, o não eu já tenho, eu vou buscar o sim. Então, eu vou gastar energia para ter um outro lugar, uma outra cura. Então, eu vi isso nessa passagem aqui de Jesus. Obrigada, irmãos. Obrigado, Isabela. Muito bom. Aí eu vou baixar a tua mão, que você deixou levantado, deixa eu ver se qualquer... Não, eu levantei de novo. Ah, por favor, fica à vontade. Tá. Na primeira intervenção, eu estava pesquisando para o Fernando sobre o diabo, então me distraí um pouco do texto, porque eu estava em outros documentos. Mas, agora que estou ouvindo as contribuições, eu voltei ao texto e eu quero destacar o parágrafo 10. Você pode pôr na tela, por favor? Eu acho que vale a pena. A palavra é destacar, porque o texto é autoexplicativo, é apenas para ficar uma impressão forte em quem leu esse documento. Vou lá. Já está na tela? É que eu estou vendo em outra fonte, é só para... Aqui destaca o seguinte. Já está na tela o 10? Tá, né? Aparece para vocês? Então, tá bom. Eu falo isso porque eu estou vendo em outra fonte. A parte que eu quero destacar, porque não cabe nenhuma explicação, apenas um destaque, é que Jesus temia que pudesse estar contrariando a vontade do Pai. E que o texto vai dar ênfase, ele não veio aqui para ser um curandeiro, ele veio com outro propósito. Mas a população estava precisando mais de um curandeiro do que de um espiritualista. Então, o temor de Jesus e a surpresa de Jesus era relacionada à cura, que ele não veio fazer, ainda que ele soubesse que poderia fazê-lo. Vamos no 10 que eu pedi pôr na tela. A vasta comitiva desceu em meio à multidão variada de mortais aflitos e em poucos instantes, 683 homens, mulheres e crianças foram curados. Trazendo para os nossos dias, é até surpreendente que um único médico, um único curandeiro conseguisse curar uma quantidade tão grande de pessoas num curto espaço de tempo, que impressiona a gente dos nossos dias, com toda a medicina, com todos os recursos tecnológicos. Imagine aquele povo daquela época. E mais, espiritualmente, você fica pensando, o que Jesus fez? Ele tocou em cada um dos 683? O que ele fez? Ele examinou cada um daqueles 683? Eu estou pegando os 683 porque está no texto. E é quase 1.000 pessoas, é uma multidão. Aqui, então, está dizendo o seguinte, foram curadas em instantes. Então, o que Jesus fez? Ainda que o texto esteja, por assim dizer, omisso. Ele orou. Foi palavras. Não teve nenhum medicamento, não teve nada, uma receitinha, não teve nenhuma massagem, não teve... Foi simplesmente uma oração. Ele pedindo, e houve uma intervenção do Pai através... Está aqui falado. Pronunciadas as palavras do Mestre, o conjunto de personalidades celestes. Ou seja, ele foi atendido... Essas personalidades celestes podia ser em número tal, e é omisso, que fosse um para cada um desses homens e mulheres curados. Mas isso aqui eu estou extrapolando, estou apenas especulando. Mas aí o final do texto, a última frase é interessante. Não, a penúltima frase diz assim, essa cena nunca, olha a força da palavra nunca, foi testemunhada na terra antes desse dia e depois tampouco. Vale lembrar que Jesus estava começando a atividade missionária dele. Ou seja, o início
da atividade missionária dele. O Moacir chegou a mencionar uma série de milagres que aconteceu, que acabou transformando o cristianismo em uma religião sobre Jesus e não de Jesus. Então, Jesus não tinha o propósito de publicidade própria, de autopromoção. Ele tinha o propósito de destacar a vontade do Pai, não a dele. Tanto é que ele até temia que pudesse, assim, involuntariamente estar falhando com a missão. Então, esse texto aqui, o 10, eu acho importante ficar registrado para todo o estudo. O que aconteceu no início da atividade, por assim dizer, ele levou pela missão dele todinha de mais de 3 anos. Grato pela atenção. Obrigado, Hélio. Roberto, por favor, Roberto. Olha, eu vou falar um pouco do que eu creio que aconteceu nessa cura. No próximo parágrafo, o revelador vai dizer que o que acontece é uma aceleração do tempo. Então, tem uma passagem que diz que o Filho Criador transcende o tempo e que a filha criativa transcende o espaço. Depois diz que o ajustador do pensamento e o ajustador personalizado, ele vive na eternidade. Então, ele não consegue se conter num único instante do tempo. Então, o que eu creio que é essa cura e essa interpretação pode nos levar à nossa cura também. Tem uma parte do livro de Urântia que diz que Deus realiza uma experiência na eternidade. E diz também que quando a gente decide voltar para Ele, Ele já nos vê como um finalitor perfeito. Então, eu creio que quando nós olhamos para Deus na eternidade, olhamos para a nossa essência perfeita em Deus, a cura acontece. E a cura pode acontecer conosco também, se a nossa identificação com o nosso eu divino ajustador do pensamento, que é a essência do finalitor que nós somos, se a gente olhar para ele com essa integridade do ser. Jesus explica que a nossa personalidade é a única realidade que conhecemos que pode transcender o tempo. Então, se a gente está com o corpo debilitado, mas a nossa fé é tão intensa que a gente consegue olhar para o núcleo absoluto do ajustador da nossa personalidade. Na eternidade, eu creio que a cura pode vir. Eu creio que a cura pode vir e é instantânea para nós que estamos no tempo. Aí, nesse parágrafo, está escrito que em cerca de 15 segundos, 600 e tantos humanos foram curados. Por quê? O tempo é acelerado. Deus vive na eternidade. Então, o ser perfeito que cada um daqueles seres humanos são, na eternidade em Deus, se manifestou. É a minha interpretação. No próximo parágrafo, ele vai falar dessa aceleração do tempo. Milton? Obrigado, Roberto. Isabela, por favor. Eu acho que uma coisa assim, do dia a dia nosso, né? Uma coisa assim, bem simples. Eu já tive algumas enfermidades, assim, umas 2, que a médica disse que eu ia morrer com aquilo. Eu falei, Jesus, eu não aceito isso. Quer dizer, se o senhor achar que é para mim passar por isso, tudo bem. Mas, se não, Jesus, me dá uma saída. Eu não consigo nem orar. A minha fé não existe. Eu falei para ele, não dou conta. Não tenho condição. Aí, quando foi 3 meses depois, eu tive a saída. E em 20 dias, eu estava fora da enfermidade. Eu tomei, durante 3 anos, um remédio que abaixava a minha imunidade. Então, o outro remédio que eu tinha que tomar, aí
é quase zero a imunidade. Então, eu fui fazer, e eu fui orando, e quando eu fui fazer um exame, o médico disse, você nunca teve essa enfermidade? Eu falei, como assim? Eu tomei esse exame, todo esse remédio, nunca tive? Não, você nunca teve. Mostrei os exames para ele, ele falou assim, o médico interpretou errado. Então, assim, uma coisa simples é orar. E antes de você dormir, você imagine o que você quer, mas antes que a minha vontade, Deus, é que a sua vontade seja a minha vontade. Porque eu já pedi coisa errada e já me dei mal, e daí eu descobri porque eu pedi coisa errada. Então, Senhor, me mostre, me oriente o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. E faça os seus pedidos. A oração, antes de você dormir, você marca no seu inconsciente, porque é o inconsciente que concretiza o que está fora. Isso eu estou falando baseado em várias pesquisas, em artigos científicos, não científicos. Eu tenho amigos que fazem esse movimento, eu faço isso de uma forma natural, agora eu estou aprendendo a sistematizar isso, quer dizer, nós temos esse poder, é o poder que Jesus disse que nós temos. Agora que nós estamos descobrindo isso, está saindo em tudo que é lugar, em todos os artigos, você pode achar isso em tudo que é lugar, livros, eu posso até passar livros, tem receitinha, mas tem que ter a minha vontade, que a sua vontade, Deus, seja a minha vontade, porque eu posso pedir coisas, como eu não tenho uma visão panorâmica da vida, eu estou no pequeno do pequeno do pequeno, então, Jesus pedia para Deus que ele tinha uma visão gigantesca, imagine eu que não tenho visão nenhuma, uma ameba. Então, Jesus me mostra. Gente, eu estou falando a verdade, já aconteceu várias e várias coisas comigo fazendo isso. A prece, ela grava no seu inconsciente. No inconsciente não fala para você, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Não, lá não tem essa classificação, essa tipologia. Então, uma coisa simples, orar. E Jesus disse, ore que você vai ter orientação, você vai ter alegria, e você vai ter força, porque para viver precisa de coragem. E a natureza mostra isso. Os fracos, eles são abatidos, eles morrem. Parabéns, que todo mundo aqui é forte. Obrigada. Obrigado, Isabela. Hélio? Então, a partir do que a gente ouve, a gente começa a meditar. Eu tenho uma mania de focar no texto, ainda que eu cheguei no texto com um monte de conceitos e preconceitos e opiniões e entendimentos e o que seja. Muitas coisas que eu vejo no texto até contraria minhas opiniões, minhas crenças, enfim, tudo isso. Então, apenas para provocar, eu vou dizer o seguinte, no documento 10, no parágrafo 10, a cura foi atribuída, nem a Jesus atribuiu a si próprio, ele atribuiu aos seres que estavam de prontidão e fizeram. Não foi imposta nenhuma condição à multidão do tipo, acredita em mim, tenha um pensamento positivo, a cura está na tua cabeça. Então, o texto que nós acabamos de ler não atribui a ninguém, nem ao próprio Jesus, a cura. Atribui a esses seres celestiais. Não quer dizer que nós não tenhamos a cura, que a oração não seja válida, mas eu só vou até ao texto. O texto não está atribuindo nem aos doentes e nem mesmo a Jesus a cura. O Roberto fez uma contribuição excelente, que também não está neste texto em particular que nós lemos até agora, mas é fato. O tempo conforme a gente tem a percepção é diferente. A gente imaginou que durou 15 segundos, mas pode ter durado mais que os 15 segundos a intervenção desses seres. Mas não está no texto, pelo menos não nesse que nós estamos lendo. Isso é apenas uma provocação, é uma sacanagem para eu preservar a minha fama de chato. Obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado. Posso falar também um pouquinho? Claro, seu Irineu. Pode falar, depois eu abro para a Lilian aqui. Pois não, seu Irineu. Primeiro quem? O senhor, por favor. Pode ser eu? Que maravilha! Olha, eu tenho muita coisa linda na minha vida. Muito mesmo, né? Eu fui rejeitar, minha mãe engravidou solteira e ela tentou me abortar, depois ela tentou se enforcar, depois impediram que eu nascesse.
E depois eu enfrentei muitos problemas na minha vida. Quando foi, de repente, eu peguei câncer, fiz a cirurgia, mas eu me curei com imamagnetismo com o doutor Padelias, o mexicano, que deu um curso para mim. Eu fui atrás e fui à busca do imamagnetismo. Em seguida, eu descobri a ayahuasca, que me curou dos medos. Eu tinha um medo muito forte. Inclusive, deu um pane do medo. Sabe o que é um pane do medo? Vocês não sabem o que é um pane do medo. É a coisa mais terrível do mundo. Você acha que você vai morrer do medo. E eu me curei na ayahuasca. Logo em seguida, eu descobri a mesa radiônica. Isso foi tudo um encaixando no outro. A mesa radiônica foi um médico nos Estados Unidos que descobriu a mesa radiônica lá. Então, tem toda uma sequência de trabalho. Coisa fantástica. Isso em 1933. Olha, depois que os caras já tinham trabalhado o livro de Urântia. Então, provavelmente, eles não deixaram só o livro de Urântia. Eles deixaram algumas técnicas aqui para nós. Isso é real, não tem que estar buscando isso e se curando dessas ferramentas. Depois disso tudo que eu fiz, eu consultei uma senhora em Blumenau, uma grande terapeuta, onde ela disse para mim, eu sou muito curioso, quero saber das coisas, aí eu queria saber qual é o trabalho dela. Ela disse, tu já viu o que está escrito tudo no livro de Deus? Já. Pois é. Esse trabalho é feito através dessa terapia, que tudo está escrito no livro de Deus. Depois eu me curei também um curso dos cristais. Né? Hoje nós temos muitas ferramentas que foram deixadas por próprio Jesus, eu acho que deixou, ou os seres celestiais nos deixaram para mim, tem muita. Hoje você se cura de um monte de doenças sem precisar tomar remédio. Você não precisa tomar remédio. É só em busca da energia do cosmos, que é a energia de Deus que emana em nós. Só que nós temos que ter uma ferramenta que nos ajuda. Como é que eu vou fazer um trabalho sem uma ferramenta? Não consigo nenhum trabalho na minha vida sem ter uma ferramenta. E na minha saúde, ou na saúde de qualquer um, eu preciso ter uma ferramenta. Naquela época de Jesus, provavelmente tinha que ser assim. Mas nos dias de hoje, nós temos ferramenta para trabalhar nossa saúde. Não precisamos ficar doentes, nós temos que se alimentar direito, correto, de acordo com o meu tipo sanguíneo, de acordo com a minha energia Armstrong, para eu ter essa saúde. Eu não preciso ficar doente, só fico doente porque eu não sei me amar. Outro dia veio duas senhoras aqui, que eu atendo muita gente aqui. Aí a primeira pergunta que eu fiz para elas, eu perguntei para elas, você se ama? Ah, sim, nós se amamos. Uma tinha diabetes, a outra tinha pressão alta, e eu disse para elas, olha, pessoa que se ama não fica doente, porque ela se cuida. Ela vai se cuidar de todos os tipos de energia que vai acontecer. Aí, quando eu fui fazer o trabalho com ela, ela dizia que elas não tinham tempo. E elas foram embora e nunca mais voltaram. Por quê? Hoje as pessoas não querem que elas estão em busca de milagres e não enfrentar a si mesmo, porque toda a nossa energia está dentro de nós. É só nós botar essa coisa para fora. Muita gente, ela é repolho. Muita gente é rosa. Então, qual que eu quero na minha vida? Ser um repolho ou ser uma rosa? O repolho apodrece logo. E a rosa mostra a essência da vida, o perfume, apesar de ela ser agressiva na nossa vida. Então, tem muita gente que busca uma vida muito parada. Água parada apodrece. Você sabe disso.
Não adianta nós ficar aqui esperando o milagre do céu, enquanto que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer experiência minha para fazer as coisas acontecerem. Então, eu quero dizer assim para vocês, eu sou muito feliz hoje, me curei de um monte de coisa, ainda estou fazendo trabalho, a semana passada eu tive que fazer trabalhar nos gráficos, onde faz a purificação de energia, e, ao mesmo tempo, tem que memorizar essa energia que está dentro de mim. Então, já tem ferramentas, hoje já tem, mas nós ainda estamos esperando um milagre que ainda vem de fora. Né? Essa aqui é que nós temos que buscar a consciência, que tem muita ferramenta para eu cuidar da minha saúde. Porque não tem uma profissão que eu vou fazer se eu não tenho uma ferramenta, eu preciso de uma ferramenta. Era isso que eu tinha que falar. Obrigado, senhor Irineu. Lilian? Então, a pergunta é, se essas pessoas não desejassem ser curadas, será que mesmo assim elas se curariam? Porque o desejo de ser curada partiu delas. A fé em Jesus também foi delas, tanto que comoveu Jesus. E todas as hostes celestes, né, comandadas pelo ajustador do pensamento de Jesus, se mobilizaram e instantaneamente foram curadas, com a permissão de Deus, né? Então, mas o desejo partiu das pessoas. Então, essa é a minha questão aí, né? É como eu vejo. Obrigado, Lilian. Fernando, você já está... existem mais 5 parágrafos aqui para nós finalizarmos essa parte. Posso contar com você para nós finalizarmos a leitura aqui? Fernando, na escuta? Bom, à medida que o Fernando não... Ele deve ter sido ele, enfim, está ausente da sala. Tem algum voluntário para nós terminarmos de ler esses 5 parágrafos, 5 desse tópico, por favor? Eu leio, Milton. O Fernando, está aí? O Fernando voltou. Estou aqui, Pode Milton. Pode ser, Fernando? Lê para nós, por favor. Tudo bem. Vamos continuar. Obrigado. Ok. Deixa eu ampliar aqui, ampliar o tamanho da tela. No entanto, em todos os seres que ficaram surpreendidos com essa súbita e inesperada explosão de cura sobrenatural, Jesus era o mais surpreso. No momento em que os seus interesses humanos e as suas simpatias estavam focalizadas na cena de sofrimento, de aflição instalada ali, diante dele, ele esquecera-se de manter a sua mente humana atenta aos avisos de prevenção dada pelo seu ajustador personalizado a respeito da impossibilidade de limitar as suas prerrogativas criativas de filho criador, no que concernia ao elemento tempo, sob certas condições e em certas circunstâncias. Jesus desejou ver todos esses mortais sofredores curados, se a vontade do Pai não fosse violada com isso. O ajustador personalizado de Jesus instantaneamente comandou esse ato de energia criativa naquele momento, pois não iria transgredir a vontade do Pai do paraíso. E com essa decisão, em vista da expressão precedente de desejo de cura de Jesus, o ato criativo aconteceu. Aquilo que um filho criador deseja, o que é a vontade do Pai, em toda a vida subsequente de Jesus na Terra,
em toda a vida subsequente de Jesus na Terra, nenhum outro ato de cura física em massa ocorreu. Como era de se esperar, a fama dessa cura ao entardecer em Betsaida, Cafarnaum, espalhou-se em toda a Galiléia, Judéia e em todas as regiões mais distantes. Uma vez mais, os temores de Herodes foram despertados. Assim, ele enviou observadores para trazer relatos sobre o trabalho e os ensinamentos de Jesus, e para que ficasse apurado se ele era o antigo carpinteiro de Nazaré, ou se era João Batista ressuscitado de entre os mortos. Sabendo, mediante essa demonstração não intencional de cura física, daí por diante, durante Fernando, todo o restante de sua carreira terrena, Jesus tornou-se tanto um médico quanto um pregador. Bem verdade é que ele continuou o seu ensinamento, mas, sobretudo, o seu trabalho pessoal consistiu principalmente mais em ministrar aos doentes e aos desamparados, enquanto seus apóstolos faziam o trabalho de pregação pública e de batizar os crentes. Vamos continuar, Leo? por favor. Contudo, essa demonstração ao entardecer, a maioria daqueles que receberam a cura física sobrenatural ou criativa por meio da energia divina, não obteve um benefício espiritual de modo permanente dessa manifestação extraordinária de misericórdia. Um pequeno número, de fato, se viu edificado por essa ministração física, mas o reino espiritual em nada ficou avançado nos corações dos homens, diante dessa efusão espantosa de cura criativa fora do templo. As curas miraculosas que de em quando acompanhavam a missão de Jesus na terra não eram parte de seu plano de proclamação do reino. Eles foram inerentes incidentalmente à presença na Terra de um ser divino de prerrogativa quase ilimitada de Criador, junto com uma combinação sem precedentes de misericórdia divina e de compaixão humana. Mas esses chamados milagres trouxeram a Jesus muitos problemas, pois produziram uma publicidade geradora de preconceitos e proporcionaram bastante notoriedade não almejada. Okay? Obrigado, Fernando. Muito bom. Muito bom esses últimos 5 parágrafos. Realmente há muita informação aqui. É verdade. Na verdade, o que choca a mim, né, e é o pouco resultado conquistado junto em razão desse trabalho, junto a essas 633 pessoas, poucos acabaram se convertendo, né? Então, isso chama atenção. Mas eu queria... O Hélio tinha pedido para que nós destacássemos o parágrafo 15, que foi o último lido por nós aqui. Você queria trazer alguma coisa a respeito desse parágrafo 15, Hélio, por favor? A bem da verdade, esses 5 parágrafos são bastante interessantes, vale a pena destacá-los, um a um, se fosse o caso, mas a minha contribuição, para não monopolizar o tempo, é dizer o seguinte, que Jesus, quando planejou a atividade dele aqui na Terra, ele não se viu como um curandeiro, como um médico, e não imaginou que ele ia gastar boa parte do tempo dele com essa atividade. Isso está destacado no parágrafo 13, está destacado no último dos parágrafos, quando diz que, na verdade, isso trouxe muitos problemas para Jesus. Ele fez um desvio do planejamento original. Ele não veio aqui para curar. Voltando lá para o que nós tínhamos visto antes, dos 683, a Lília fez uma contribuição excelente. Foram curados 683, é um número alto, altíssimo, até para os nossos dias, para uma cura de uma única pessoa em tão pouco tempo. Mas não é errado especular que poderiam ser mais de 683, ainda que 683 seja um número grande. Quem imagina que não tivesse lá mais de 1.000 doentes e só os 683 foram curados?
Eu volto a destacar. O texto que nós acabamos de ler não coloca mérito nem em Jesus, e não coloca mérito nem nos doentes. E não há nada de condicionante para que esses 683, podendo assumir que fosse até mais que esse, apenas se registrou esses, e se esses foram curados, por que os demais, eventualmente, é especulativo, por que os demais, eventualmente, não foram? Aí a gente pode ir adiante a noite toda especulando. Mas eu queria destacar, e já me alonguei demasiado, que o último parágrafo, a última frase, na verdade, não parágrafo, a última frase, está lá, eu vou reproduzir aqui. Mas esses chamados milagres trouxeram a Jesus muitos problemas. E a gente vai aprender isso na sequência do estudo do livro nos próximos capítulos. Trouxeram muitos problemas, pois produziram uma publicidade geradora de preconceitos e propiciaram bastante notoriedade não almejada. Se a gente for ver a maior parte da doutrina das igrejas cristãs dos nossos dias, isso é quase 3 bilhões de pessoas, entre a igreja católica e as evangélicas, o mote principal é sobre Jesus ter feito milagres, é sobre Jesus ser um ser diferenciado pelos milagres. A bem da verdade, a mensagem de Jesus ficou prejudicada. E tem no texto aqui 14, também um destaque, um pequeno número de fato, entre os 683, se viu edificado por essa ministração física, mas o reino espiritual em nada, olha o destaque da palavra, nada, isso é contundente, ficou mais avançado no coração dos homens, diante dessa efusão espantosa de cura criativa. Ou seja, a missão principal de Jesus não era essa. A missão principal de Jesus era espiritual. E o que ficou marcado, e a gente vai ter isso ao longo dos estudos mais para frente, é exatamente isso. Houve um fora de foco aí. Grato. Muito bom. Bom, Hélio. Mas alguém quer trazer alguma colaboração a respeito desse pequeno avanço que essa obra grandiosa de Jesus, nesse momento, acabou propiciando naquele meio? Robert, por favor. Está com o som fechado. Então, ali no próprio texto está falando que muitos foram curados, mas espiritualmente continuaram o mesmo ali. Era para eles terem uma evolução ali. Aí eu me pergunto, se essa cura acontecesse hoje, o que aconteceria? Eu acho que é a mesma coisa, né? Muitos iam embora, achando que era uma obrigação dele, poucos paravam para agradecer, é isso aí. Boa, Robert. Milton. Por favor, Angeli. Muito bom ter você aqui, Angeli. Eu estava com dificuldade aqui com os símbolos de levantar a mão, no som da câmera, agora é que apareceu. A Lilian, ela disse que será que é só desejar e a gente é curado? Eu penso que não. E o Aélio também falou sobre 683 curados, mas que provavelmente deveriam ser muito mais. Realmente eram muito mais. Eu acredito muito no merecimento, muito. Então, eu acho assim, que quando a pessoa realmente ela não tem maldade, é pura de coração, é bondosa, enfim, tem todos aqueles predicados, os seus desejos normalmente são atendidos. Eu acredito muito nisso. Claro que alguns deles foram curados, embora não tivessem tanto merecimento, né? E pelo fato de não terem dado continuidade a aceitar os poderes, não digo só poderes de Jesus, mas o seu ensinamento, né, tudo aquilo que ele passou. Então, eu acredito muito, muito no merecimento, sabe? Então, é isso. Eu acredito que
muitos outros desejaram naquele grupo, que deveria ser muito grande, mas que nem todos foram curados, né? Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Angeli. Muito obrigado. Mais alguém quer trazer mais algum comentário a respeito do pouco resultado surtido no coração dessas pessoas? Posso falar? Por favor, Lúcia, por Boa favor. noite. Meu Boa nome é noite. Lúcia. Eu comecei a acompanhar o trabalho de estudos tem umas 2 semanas. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu estou aprendendo muito. Com todas as observações que vocês estão trazendo, me ocorre, até por mim mesmo, que Jesus veio mostrar uma grande humildade com todo o seu poder, mostrar submissão à vontade do Pai, mostrar que existe uma ponte entre o humano, ele estava ali encarnado, né? Com todo o seu poder, mas encarnado, aqueles seres humanos podendo perceber, experienciar, e ele mostrando que passa por uma intimidade na parte espiritual dele para, vamos dizer assim, buscando essa intimidade em espírito com o Pai. E talvez estando querendo mostrar, não sei, que deveriam pedir em espírito, perceber que essa cura, essa transformação se daria não de uma forma miraculosa, não seria uma, vamos dizer assim, uma fanfarra, mas teria que entrar realmente o espírito e aceitar, vamos dizer assim, aceitar o que viesse, a cura ou a não cura, que seria a vontade do Pai. Ele se mostra abaixo da vontade do Pai, com todo o poder dele. Não sei, eu começo a ler que como é difícil, isso mostra para a gente como é difícil a gente desejar alguma cura ou alguma modificação e ter essa dificuldade de se colocar realmente à disposição da vontade do Pai, pedir com o coração, pedir com o espírito, fazer contato, nosso espírito com o espírito do Pai, pedindo a mediação de Jesus e aceitar o que vier. Eu acho que ainda a gente visualiza muito isso sem crítica, né? Querer ver o milagre acontecer, outro fazer o milagre. A nossa vontade tem que aparecer, a gente tem que buscar, por nossa vontade, a mediação, por meio do Espírito que nos anima. Esse Espírito, na verdade, é um fragmento do Pai, vai entrar em contato direto. E que seja feita a vontade dele, porque a nossa, muitas vezes, não é a vontade correta. Aceitar tudo isso, né? Perceber que você está no corpo de carne, mas que é o Espírito que tem que fazer. Tem que começar a entrar em consonância para que ele possa te orientar e te levar, dominar a situação, viver a vida material no Espírito. Eu tenho impressão, eu começo a perceber que, para mim, né, a mensagem tenha sido essa. O Espírito do Pai acima de tudo, e é com o nosso Espírito que a gente tem que fazer essa mediação, mas para isso tem que ter vontade. Uma das percepções que eu tive dessa passagem, o que é bastante difícil, que até agora a gente foi educado para idolatrar a personalidade. Eu acho que quem está aqui discutindo nem tem exatamente esse foco, mas a gente, se for perceber, assim, num cômputo geral,
E talvez em dados momentos essa dificuldade da gente se curvar mesmo, porque é um exercício da personalidade humana, vamos dizer assim, né? E agora a gente está percebendo que existe uma personalidade doada pelo Pai. É tudo muito novo, né? É até difícil de falar, de verbalizar, de fazer esse raciocínio. É uma tentativa que eu não sei se eu confundi mais, ou se eu consegui mais ou menos. Não é fácil, não. Mas é maravilhoso, né? A gente perceber que tem um poder muito grande. Se ele pediu ao Pai seja feita a sua vontade, esse pedido, porque ele tinha, mas ele não quis passar por cima, a gente tem que aprender com ele, quanto é difícil, né? Mas é maravilhoso estar ouvindo isso tudo, estudando isso tudo com vocês. Muito maravilhoso. De arrepiar, realmente. Obrigado, Verdade. Lúcia. Seja muito bem-vinda, você bem-vinda para estar aqui sempre que você quiser. Muito obrigada. Prazer, muito bom. Bom, à medida que não haja mais nenhum comentário, o próximo capítulo ele é curto, ele só tem 3 parágrafos. Nós temos mais algum tempo? Pois não. Pois não, senhor Irineu. Olha, eu sempre na minha vida, eu vi muita coisa errada nas coisas que a sociedade vivia, e eu entrei em movimentos lá em Joinville, que eu nasci em Luiz Alves. Em Joinville tinha muitos problemas sérios, e o povo sofria muito, e eu entrei nessa luta. Foi uma luta de loteamento, foi uma luta de trabalho, foi uma luta de saúde. Finais de semana eu vivia pesquisando as casas por casa, ver quando surgiu a saúde da família. Finais de semana eu estava final de semana toda pesquisando casa por casa, família por família, e também entrei em outras ações. Com toda essa minha história, eu fui esfaqueado, eu fui preso em Camburão da polícia 2 vezes. Eu nunca tive medo de nenhum deles, porque eu tinha uma missão. Eu tive uma missão na minha vida. E hoje eu estou aqui agradecendo a Deus porque Ele ter dado essa missão para mim. Eu tenho que enfrentar toda essa realidade. Não foi fácil, não. Foi família, foi amigos. A gente perde tudo na vida. Tudo na vida. Hoje eu vejo assim, o que está faltando hoje no nosso planeta, ou até na nossa comunidade, é gente que tem coragem de debater essa coisa errada que está ali. Tem gente que domina muito nós. Né? Eu, hoje, com a minha idade avançada, eu já não tenho mais condições de enfrentar, mas eu não tenho nenhum medo de enfrentar qualquer coisa que vem no dia de hoje. E essa experiência eu fiz com Deus. Quando eu precisei, o dia que eu mais precisei, eu tive essa experiência de Deus comigo e Ele me deu todas as coordenadas, mas eu tinha que fazer a experiência de enfrentar tudo isso que estava na vida. Entendeu? Então, eu perdi amigos, eu perdi família, eu perdi um monte de coisa da minha vida. Só que hoje eu sou feliz por quê? Porque hoje eu sou feliz 24 horas por dia, eu sei o que eu fiz na minha vida, as experiências que eu fiz, comigo e com Deus, quando Ele me deu as coordenadas para eu enfrentar. Às vezes não foi fácil, foi difícil, mas eu quero dizer assim, todo mundo pode ser bonzinho, pode ser não sei o quê, mas ela tem que fazer uma experiência de ajudar o próximo que precisa de ajuda. E hoje, mais do que nunca, nós temos que se organizar e ajudar essas pessoas.
estão precisando de ajuda, nossos irmãos que estão precisando de ajuda na linha de saúde, na linha de moradia, na área de alimentação, todos estão aí. Estão precisando de nós que estamos aqui. Não adianta nós ser bonzinho, não adianta nós ser isso, ter conhecimento, mas se eu não ponho isso em prática. Eu preciso botar isso na prática, dia a dia. Obrigado, senhor Irineu. Roberto, você levantou a mão, por favor. Olha, eu creio que a observação da Lúcia a respeito da humildade de Jesus foi muito, muito pertinente. Veja, ele, com todo o poder, com toda a capacidade que ele tinha de poder ter iniciado aquela cura, ele submete a vontade dele à vontade do Pai. Eu creio que esse é o centro. Em muitos pontos do livro de Urântia, diz que Jesus era dedicado a fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Eu creio que uma experiência é você ter uma vontade e realizar a sua vontade. E a experiência da perfeição é você querer muito que a vontade que seja feita seja a vontade de Deus perfeita. Esse é todo o nosso avanço. Ora, imagina alguém da nossa família que esteja adoentado. Tem que ter uma vontade que a vontade de Deus seja feita para que não seja o seu desejo. Então, eu acho que esse é o ponto central do exemplo de Jesus nesse momento. Eu quero que a vontade de Deus seja feita. Se a gente tiver essa vontade, que a vontade de Deus seja feita, eu creio que o melhor, o perfeito vai acontecer. Obrigado, Roberto. Bom. Eu fiquei com inveja desse som aí, senhor Irineu, dos seus grilos aí, que troço maravilhoso para dormir. Tem grilo aí, Não, eu acho que vem do senhor aí, não. Eu imaginei que fosse no seu jardim, em algum lugar aí. Mas eu achei maravilhoso o som. Gostei também, viu? O único grilo sou eu. Milton. Oi, Angélica. Eu queria só complementar aquela minha ideia de merecimento. Muitas vezes a pessoa nem merece e ela alcança o seu desejo, mas é porque Deus está trabalhando na conversão dela. Muitas vezes a pessoa precisa desse seu desejo ser realizado para que ela desperte, para que ela realmente acredite no poder de Deus, né, de Jesus. Então, é mais para a conversão dela. Mas eu ainda penso que é por merecimento. Mas existe essa outra hipótese, de a pessoa conseguir para que ela desperte, para que ela se conscientize dos poderes de Deus, né? E siga o caminho da conversão, do despertar de consciência. Se ela não der continuidade, lá na frente ela tem recaída, ou se ela não tiver recaída, pelo menos ela fica estacionada no seu nível de consciência, até que alguma coisa aconteça para que ela comece a caminhar e despertar. Eu penso assim, não sei se eu estou certa, mas eu sinto assim. Então, só isso. Obrigado, Angélica.
Obrigado. Boa noite, Sr. Flanken. Pena que o senhor chegou, nós estamos nos encaminhando para o final, mas que bom que o senhor veio. Nós temos mais alguns minutinhos ainda. Eu queria ver se mais algum dos senhores tem algum comentário. Hoje lemos o documento 145, o capítulo 3, a cura ao entardecer. Só lemos esse, mas eu acho que a noite foi fantástica. A colaboração de todos vocês, a colaboração da Isabela, a colaboração da Lúcia, parabéns pela colaboração. Você trouxe a Yara, a Lilian também, a Angélica, seu Irineu, falando como nunca. Obrigado, seu Irineu. Robert também, o seu Macir aí. Roberto. O Roberto é o nosso decano aqui. O Roberto é uma sumidade. Eu gosto muito de ouvir você, Roberto. E o Aélio também. Enfim, Fernando, obrigado pela leitura. Né? E aos demais que, embora não tenham se manifestado, não tenham se expressado aqui, trouxeram a sua energia. Eu gosto muito da energia, assim, enfim, gosto demais dessa sala aqui, gosto de todos vocês. Eu sou muito grato pela colaboração, por vocês estarem aqui. E, então, minha gratidão a todos vocês. Eu só queria colocar um pouquinho ainda. Posso colocar? Claro que sim, senhor Irineu. Sabe que Deus não dá moleza para nós. Ele quer a nossa experiência. Entendeu? Então, eu tenho que fazer experiência. Tem que achar uma forma de eu ajudar meu irmão. De que forma? Não sei. Eu tenho que achar essa forma de ajudar meu irmão a ele ser feliz também como eu sou. Se eu não faço alguma experiência que eu possa ajudar meu irmão, ela fica uma água parada e ela apodrece. É isso que acontece na nossa vida. A maioria das pessoas, ela busca, mas ela não faz nada. É uma água parada. Obrigado. Então, eu aproveito e deixo as palavras aqui do senhor Irineu, faço as minhas também. Essa é a nossa busca, né? A busca da forma como nós podemos ajudar os nossos irmãos. Agradeço novamente a todos vocês por estarem aqui. Né? Eu vou admitir a Egli aqui, só para ela dar boa noite para nós. Milton. Oi. Enquanto a Egli está entrando, eu gostaria de fazer uma observação. Pois não, Isabela. Eu acho que o Roberto parece muito com você, o Roberto de São Paulo. Eu confundi já várias vezes você com ele. Ele é mais bonito. Não, os dois são. Mas vocês estão muito parecidos. Para mim, eu já confundi, eu já procurei por você e dou de cara com... Eu fico olhando para o Roberto até cair a ficha que não é você. Egli, que bom que você voltou, Egli, que bom, eu quero te agradecer, eu me despedi dos demais aqui, agradecendo pela energia, pela participação. Né? Meu computador estava meio ruim aí, meu marido está ajustando aí. Mas Obrigada. que bom que você pôde participar conosco, embora estivesse ruim o som na oportunidade. Gostei muito de ouvir você e gostei muito de ouvir a todos os demais aqui. Gratidão a todos vocês pela participação. Muito obrigado e tenham uma noite abençoada.